24 de junho de 2025, terça-feira, a Igreja celebra a solenidade da Natividade de São João Batista. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao celebrarmos a Natividade de João Batista, celebramos a misericórdia de Deus. São João Batista é o único santo cujo nascimento é celebrado com festa desta natureza. Da maioria dos santos se celebra a morte, isto é, a sua Páscoa. Celebrar o nascimento de João Batista significa celebrar a vida daquele que, como diz Isaías na primeira leitura de hoje, foi escolhido desde o ventre materno para uma missão muito especial, a missão de preparar a chegada do Senhor, preparar os seus caminhos. Assim sendo, a profecia de Isaías expõe o que João significou na história da salvação. Sua participação na missão de Jesus foi muito importante. Ele foi escolhido para preparar a chegada daquele que faria a diferença no mundo, o Messias. Deus chamou e preparou João Batista, fazendo de sua palavra uma espada afiada e da sua pessoa uma flecha aguçada escondida na sua aljava. Como diz Isaías, Deus tinha na mente o seu nome. Por essa razão, mesmo sem ter ninguém na família com esse nome, o casal lhe deu um nome que significava a ação de Deus na vida dos pobres e excluídos, simbolizados em Isabel e Zacarias. Deus é misericórdia. É esse o significado do nome João. Lucas, no Evangelho de hoje, afirma que os vizinhos e parentes do casal ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e se alegraram com ela. Deus foi misericordioso porque Isabel, pelo fato de não ter gerado filho até aquela idade, era de idade avançada, era discriminada e, consequentemente, marginalizada e excluída. Por essa razão, tiveram que ir morar na região montanhosa, lugar de dificuldades, porém de manifestação de Deus, à qual Maria se dirigiu apressadamente para auxiliar Isabel. Esse filho veio para transformar não apenas a vida de Isabel e Zacarias, mas a vida de muitos. Por isso foi motivo de alegria. Até hoje, São João é celebrado com festa e com muita alegria. É um dos santos juninos mais festejados e sua festa é festa do povo, festa popular, manifestação de alegria dos pobres e excluídos. As festas de São João preservam essa característica de festa de gente humilde que se alegra pela misericórdia de Deus. Do seu jeito simples, mesmo com todos os elementos folclóricos desta festa, ela não deixa de expressar a alegria de gente humilde como Isabel e Zacarias, seus vizinhos e parentes. Em zona rural, as festas de São João se mantêm fiéis às manifestações populares que o nascimento de João Batista suscitou. Santo Agostinho faz uma bela comparação entre João Batista e Jesus em um de seus sermões.
mostra que há uma sintonia e uma similaridade entre João Batista e Jesus, que vale a pena destacar, pois esses elementos engrandecem ainda mais aquele que, na humildade, soube preparar a chegada de Jesus, sem se aproveitar da fama e das comparações que lhe faziam a respeito dele. Deixou claro, como mostra a segunda leitura de hoje, que ele não era aquilo que pensavam que ele fosse. Muitos pensavam que ele fosse o Messias, por isso declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Nessa humildade, soube se colocar no seu lugar, sem usurpar o lugar do Mestre, daquele que viria depois dele. Sua missão era preparar as pessoas para a chegada de Jesus, e essa preparação era dada através do batismo. Daí o nome que foi associado ao seu nome, João Batista. O batismo de João era o batismo de conversão. Quem recebia o batismo assumia mudar de vida, se tornar melhor, modelar sua vida conforme os ensinamentos proféticos de João. Assim, os caminhos para a chegada de Jesus foram preparados. João teve, portanto, um importante papel na missão de Jesus. As bases para a missão de Jesus foram lançadas por João Batista. Quando Jesus chegou, o terreno já estava preparado e era hora de semear. João foi um facilitador da missão de Jesus. Agiu com ele e por ele. Daí a sua importância ao lado de Jesus, como destaca Santo Agostinho em um de seus sermões, lido na liturgia do ofício das leituras desta solenidade. Agostinho destaca o nascimento de João Batista como um acontecimento sagrado celebrado pela Igreja. E de fato é um acontecimento sagrado. O próprio Agostinho aponta a sacralidade desse evento, mostrando que, dentre os nossos antepassados, não há nenhum cujo nascimento seja celebrado solenemente. Celebramos o de João, celebramos também o de Cristo, diz Santo Agostinho. Há um paralelismo entre João e Jesus que, num dado momento, se encontram e se complementam, e Santo Agostinho o aponta num sermão que vale a pena relermos. Não vamos agora tratá-lo aqui por questão de espaço, mas é importante que nós possamos procurá-lo na Liturgia das Horas. Esse sermão se encontra também no tomo 3º. Através desta solenidade, aprendemos que Deus nos conhece desde o ventre materno, que Ele nos chama para uma missão, que nos prepara para essa missão, que nos capacita, dá força, coloca em nós o seu Espírito. Basta seguirmos o exemplo de João Batista e servir na humildade, colocando-nos sempre nas mãos de Deus, para que Ele vá apontando os caminhos, modelando o nosso proceder, dando-nos sabedoria. Temos a missão de seguir esse caminho preparado por João Batista, de acolher Jesus o Messias e de testemunhá-lo como testemunhou o Batista. Que possamos nos alegrar com o nascimento de João Batista, porque ele revela a misericórdia de Deus e, sobretudo, porque ele nos ensina a acolher Jesus pelo caminho da conversão e da mudança de vida. Que, com os exemplos do Batista, possamos resgatar a missão recebida no nosso batismo, de ser uma voz que clama nos desertos dos nossos tempos, denunciando as injustiças e anunciando um tempo novo, cujas relações serão pautadas no amor, na justiça e no respeito à vida, como pede Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, meu abraço, que você tenha um ótimo dia.